Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review e hoje um review completo da Bíblia Pregação Expositiva com sermões, estudos e reflexões do Reverendo Hernandes Dias Lopes. É uma Bíblia que foi publicada pela editora Ragnos. Bom, nós já fizemos um vídeo onde eu trago as minhas primeiras impressões dessa Bíblia. Hoje a gente vai fazer um review completo, analisando os detalhes, os recursos e também a gente vai estar mostrando esta Bíblia de uma forma um pouco mais exaustiva, tá bom? É uma Bíblia que leva o texto Almeida, Revista e Atualizada. Vocês encontram ela em 3 tipos de capa. Então tem ela aqui na cor preta, que é essa que eu tenho. Vocês encontram também na cor azul e agora parece que tem ela na cor rosa. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para caso vocês queiram adquirir esse material. Tá? É uma Bíblia que ela vai trazer não só sermões expositivos do Reverendo Hernandes Dias Lopes, ela traz alguns estudos também, estudos expositivos e também alguns outros recursos muito interessantes. Tá? Então a gente vai mostrar cada recurso para vocês. Bom, é uma Bíblia que não é tão grossa, tá? É uma Bíblia tamanho grande. A capa é um material que particularmente eu gosto, é aquele material emborrachado, mas com o tempo essa capa ela vai desfarelar, tá? Então recomendável é você encapar a sua Bíblia, como a gente sempre ensina aqui no canal, tá? Então aquele material emborrachado, particularmente eu gosto, mas com o tempo esse material ele acaba desgastando. As letras em baixo relevo, hot stamp dourado, uma capa muito bem feita, né? A gente tem uma fitinha de marcação de página e as bordas das páginas na cor dourada, né? Aquela cor, olha só que brilha, né? Bom, então vamos para o conteúdo da Bíblia. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Segue lá a nossa página no Instagram, @canal João Paulo Fonseca. E na descrição do vídeo vocês encontram os canais parceiros aqui do nosso canal. Fala em vídeo, vamos dar continuidade aqui ao nosso review. Bom, deixa eu pegar aqui uma caneta para estar mostrando alguns detalhes. Bom, a encadernação eu chamei atenção no vídeo onde eu gravei mostrando as minhas primeiras impressões. É uma encadernação muito simples, tá? Geralmente as bíblias de estudo colocam uma encadernação um pouco melhor aqui, né, no encarte, para uma durabilidade maior. Esse tipo de encadernação simples geralmente não dura muito, tá? Então achei que poderiam ter colocado uma encadernação um pouquinho melhor. Ela tem aqui a primeira folha de rosto, Bíblia Pregação Expositiva, Sermões, Estudos e Reflexões do Reverendo Hernandes Dias Lopes, uma publicação da Ragnos. O material da folha particularmente não gostei, é uma folha meio transparente, uma folha também, parece aquela folha meio reciclável, não é um material muito bom, tá? Aqui a gente tem a ficha catalográfica, 2020, Hernandes Dias Lopes, tradução João Ferreira de Almeida, revista atualizada. A gente tem aqui os editores, né, questão da diagramação, revisão, capa, etc. Depois a gente tem um sumário, olha só, prefácio, Antigo Testamento e Novo Testamento. A gente tem um prefácio do Reverendo Hernandes Dias Lopes. E nós já entramos no conteúdo da Bíblia. Ela não tem tantos recursos, porque não é uma Bíblia propriamente de estudo, é uma Bíblia com estudos, tá? Então ela não tem introduções a blocos de livros, material introdutório. Já do prefácio ela foi para o texto bíblico. Não tem aqui aquele prefácio à tradução, então a gente só descobre a tradução aqui com essa informação na lateral e também na ficha catalográfica. Então faltou aqui uma informação da tradução de uma forma mais clara. Ela tem introduções a cada livro, são introduções muito interessantes, onde a gente tem uma parte introdutória, a gente tem aqui autoria e data,
E aí, em seguida, a gente já entra no texto bíblico. A questão da diagramação, eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. O tamanho da letra é uma letra relativamente pequena, indo para o médio, tá? Como vocês aqui já percebem no vídeo. Eu vou dar um zoom aqui para poder mostrar alguns detalhes para vocês. Como vocês percebem, eu chamei a atenção no primeiro vídeo, o tamanho do versículo ele é muito pequeno. Embora a gente encontre o texto bíblico verso embaixo de verso, mas o tamanho do número do versículo está pequeno. Isso às vezes dificulta na hora de você ler de uma forma, principalmente leitura pública. Ela tem, né, subtítulos aqui de uma forma bem... ela está bem visível, né? Então a formatação do texto é aquela formatação simples, texto bíblico em 2 colunas e também verso embaixo de verso. O nome do capítulo, o nome do livro, né, tá aqui na parte de cima, porém a gente não tem aqui o número do capítulo, achei que poderiam ter colocado, só colocar aqui o nome do livro e o número da página. Faltou o nome do capítulo aqui, tá? Então são alguns detalhes que às vezes passam desapercebidos, mas são importantes. Com relação aos recursos, aqui a gente tem um primeiro estudo. Então, ao longo do texto, a gente vai ter diversos estudos expositivos baseados ou em capítulos ou num capítulo específico. No caso desse primeiro, a insensatez do evolucionismo e suas implicações, baseado em Gênesis 1 e 2. Então ele vai dividindo o estudo por pontos, tá? Achei muito legal esse recurso. A gente tem também outros estudos expositivos, olha só, em uma coluna lateral aqui do texto, baseado em uma passagem bíblica, no caso, Gênesis 2, versículo 18 ao 25. Então esse estudo, Princípios para um Casamento Feliz, foi retirado desse texto aqui. E aí ele divide por pontos também de uma forma expositiva, tá? Então aqui a gente tem a diminuição do texto bíblico. O texto bíblico passou para uma coluna apenas, porque tem um estudo lateralmente. Naquele estudo anterior, ele ocupou a página inteira. Tá? Aqui no capítulo 3, a gente tem um esboço expositivo, que é um recurso dessa Bíblia também. Você vai encontrar vários ao longo dos livros da Bíblia, baseado em Gênesis 3. E esses estudos, esses esboços, né, eles têm aqui o texto, o tema, então, efeitos nocivos do pecado. Ele traz uma pequena introdução e aí divide por pontos a exposição. Um esboço expositivo, tá? Então é algo bem conciso. Mas, porém, contudo, entretanto, olha só, a gente tem outros estudos aqui, tem mais um, Sentimentos Perigosos, até onde pode nos levar. Então, geralmente ele pega um capítulo ou alguns capítulos e desenvolve um assunto, tá? Vocês percebem que não tem notas de rodapé, essa Bíblia não tem notas de estudo de rodapé como uma Bíblia de estudo, ela também não tem referências cruzadas, tá? É um detalhe importante. Então, seguindo o texto, a diagramação vai seguindo dessa forma, texto em 2 colunas, e os estudos que eu falei com vocês, aqui tem outro, Leve Sua Família para a Arca da Salvação, estudo muito bom, baseado em Gênesis 7. Um outro recurso muito interessante que essa Bíblia tem, ao longo dos capítulos e livros, é esse estudo aqui sobre princípios da pregação expositiva. Então, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é o autor de todos os estudos, né? E o detalhe que muitos estudos dele, principalmente alguns sermões e esboços que nós encontramos, tem como base o comentário bíblico dele, né? Que a própria editora Ragnos publicou. Mas a gente tem aqui algumas novidades, como esse aqui, Princípios da Pregação Expositiva. A necessidade da pregação expositiva. Então ele traz um estudo sobre o tema principal da Bíblia, que é a pregação expositiva, porque todos os recursos dela voltados para a questão da pregação expositiva. Tanto esboços, tanto estudos expositivos, como esses princípios da pregação expositiva. Então ele traz um estudo sobre a necessidade da pregação expositiva e no final ele aponta sempre para o próximo princípio, colocando o número da página 90 no caso. Bom, dando continuidade, a gente tem, olha só, ao longo do texto bíblico vocês encontram vários recursos, tanto estudos expositivos como também esboços expositivos. Então é interessante isso.
aqui tem mais um estudo expositivo. Comece a contar estrelas, baseado em Gênesis 15, 1 ao 5. Então, olha só, é bastante recursos que nós encontramos. Aqui tem outro estudo, não seja um crente a reboque, Gênesis 19. Evite crises desnecessárias, outro estudo. E aqui em Gênesis eu quero mostrar algo interessante. Ao longo dos 66 livros da Bíblia, vocês vão encontrar um sermão expositivo completo, tá? Que é diferente de um esboço, por exemplo, o esboço expositivo que a gente viu que é bem pequeno. O sermão expositivo completo, ele vai trabalhar, olha só, muitas das vezes vários capítulos. Então você vai encontrar um sermão desse por livro. Então aqui em Gênesis ele é baseado em Gênesis 28, 32 e 35, tá? E o título é Eleição Incondicional, Glorioso Mistério do Amor Divino. Lembrando que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele é um pastor presbiteriano que segue uma linha calvinista, tá? Então, muitos estudos dele aqui, dependendo do tema, seguem a linha calvinista, como por exemplo, a eleição incondicional, glorioso mistério do amor divino. Então, os sermões dele são muito completos, tá? No caso, é um sermão por livro. A gente tem uma introdução, e a introdução, ela, olha só, ela vem com pontos, ele discorre primeiro a introdução. Esse sermão aqui, exclusivamente, vai falar um pouco da eleição, né? E como ele é reformado dentro da visão reformada. Em Jacó aprendemos 4 lições, olha só, ele vai desenvolvendo. Deus escolhe soberanamente, ele abençoa incompreensivelmente, salva miraculosamente, restaura graciosamente. E aí ele vai dividindo os pontos, olha só. É um sermão muito completo, geralmente são mais de 3 a 4 páginas. E no final a gente tem um sermão esboço, que é a mesma coisa que a gente viu lá no sermão completo, porém só os tópicos. Que aí você pode preparar a sua mensagem, dependendo, né, colocando aí a sua forma de visualizar dentro da sua forma de aplicar o texto na pregação, tá bom? Um fato importante que eu sempre observo, né, principalmente nas Bíblias da Hagnus, é a questão da tonalidade das letras do texto bíblico. Olha só, eu acho que vocês não vão conseguir enxergar muito bem, mas em algumas páginas a gente percebe que a letra está bem mais clarinha. Eu tenho uma Bíblia aqui da Hagnus, que eu já apresentei no canal, que é a Bíblia Brasileira de Estudo, ela tem o mesmo problema, tá? Então olha só, a gente está em Êxodo, tem outro princípio da pregação expositiva, lembra que era na página 90? Pregação expositiva no Antigo Testamento. Isso aqui é muito legal para a gente entender a importância da pregação expositiva. Então é um recurso que eu achei fenomenal, essa Bíblia. Aliás, os recursos dela são muito bons. Esses esboços expositivos, eles são ótimos para você entender como preparar uma mensagem de forma expositiva, começando pelo esboço. Então é uma Bíblia que te ensina muito sobre a pregação expositiva. Eu acho isso um diferencial muito grande nessa Bíblia. Olha só, aqui no livro de Esdras, introdução, autoria e data. As introduções são bem assim intencionais, não é nada exaustivo, mas te dá o que você precisa saber. Aí começamos aqui com o texto bíblico. Como eu disse, não tem notas de rodapé, não tem notas de estudo, né, como uma Bíblia de estudo tradicional. O que nós vamos encontrar são os estudos expositivos, baseados em textos, né, como por exemplo Esdras 7:10, um homem comprometido com a palavra de Deus. E aí ele trabalha alguns pontos, como por exemplo, ponto 1, buscar a lei do Senhor, já um homem que é um homem comprometido com a palavra de Deus, ele busca a lei do Senhor, cumpre a lei do Senhor, ensina a lei do Senhor. Então, baseado no verso 10. Olha só que interessante, um verso apenas, né? Então, é isso, pessoal. Aqui a gente tem um sermão expositivo completo, como eu disse, é um sermão desse completo, mais de 3, 4 páginas por livro de Esdras, Jejum, uma prática abençoadora. Então ele traz a introdução, é baseado em Esdras 8, do 21 ao 23. Em seguida, o propósito do jejum, né? Isso aqui tem 2 páginas apenas, a eficácia e a conclusão. E aí depois a gente tem o esboço, o sermão esboço, que é baseado nele, tá? Para você entender a diferença do sermão completo e um sermão esboço. Já que também ao longo do texto a gente tem não só os estudos expositivos, como também a gente tem alguns esboços, né?
que são bem interessantes. Olha só o tamanho do estudo aqui de Provérbios, a excelência de Jesus, a sabedoria de Deus. Olha só, 12 pontos baseados aí em Provérbios 8, 1 ao 36. Gente, para você preparar a mensagem é muito legal, tá? Então aqui tem 2 estudos. Essa diagramação às vezes é um pouco confusa para quem usa essa Bíblia para púlpito. E eu não recomendo muito. Por quê? Às vezes você está lendo uma determinada passagem e acaba, olha só, no meio dela, a coluna ela acaba sendo intercalada por conta de um estudo. Ou também, olha só, aqui tem um esboço expositivo, que é mais um recurso, como eu disse para vocês. E acontece muitas das vezes, por exemplo, você está lendo aqui Provérbios capítulo de número 15, e aí, olha só, depois tem um estudo e aí você vai ter que pular uma página. Então, às vezes é um pouco confuso para a leitura pública. Mas, se você acostumar com isso, dá para você trabalhar tranquilamente. Bom, aqui a gente está em Zacarias. Esse estudo aqui eu achei muito bom. Princípios da pregação expositiva, o conteúdo único da pregação. E ele desenvolve mostrando que a Bíblia deve ser a nossa base, deve ser o nosso manual de fé e prática. Nós devemos pregar a Bíblia. E aí ele traz alguns pontos que, infelizmente, as pessoas têm seguido muitas das vezes que são totalmente errados, né? O liberalismo teológico, pragmatismo, misticismo religioso e a ortodoxia morta, né? Isso é muito legal, achei esse estudo muito bom. Bom, a gente chega aqui ao final de Zacarias, depois a gente tem Malaquias. Não tem introduções aos testamentos, Novo Testamento sempre vem com uma folha de rosto. Já entramos no Evangelho de Mateus, a introdução e o texto bíblico. E aí a gente tem aqueles recursos, né? Estudos expositivos, muitas das vezes em uma coluna só, como esses, tá? Olha só, 3 aqui em 2 páginas. A gente tem uma folha completa, como esse, que são estudos bem intencionais. A gente encontra esboços expositivos, então, por exemplo, esse aqui é baseado em Mateus 5,13. A igreja é o sal da terra. Como sal da terra, a igreja possui várias funções importantíssimas. Uma é antisséptico e inibe a decomposição, aí ele explica. É condimento e dá sabor, ele explica. 3, provoca sede, ele vai explicar. E 4, pode ser útil, para ser útil, precisa conservar sua salinidade. Então é muito legal para você que gosta de pregar ou quer aprender a pregar expositivamente, é um conteúdo muito bacana. E aqui como vencer a ansiedade, baseado em Mateus 6, 25 ao 34. Tá bom? Bom, vim aqui para 1 Tessalonicenses, introdução. Então aqui a gente tem o texto bíblico. Aí do lado, essa parte aqui não faz parte do texto, como eu disse. Eu acho que eles poderiam ter colocado uma cor diferente para diferenciar, para que a gente não confunda com o texto bíblico, né? Então, é algo assim, né, uma observação. Aqui a gente tem outro estudo. Os atributos de um líder espiritual, baseado em 1 Tessalonicenses 2, 1 ao 20. Então aqui a gente tem um evangelista frutífero, um mordomo fiel, uma mãe carinhosa, um pai exemplar, um pastor amoroso. Alguns pontos. Princípios da pregação expositiva, unção e paixão. Isso aqui, top demais esse recurso. E aqui esboço expositivo, 1 Tessalonicenses 3, uma alma de um pastor de almas. Então destacamos 2 pontos. É bem curtinho, né? Para você ter uma noção do texto. E aí aquele sermão expositivo completo, como eu disse, 1 por livro. Então aqui ele vai trabalhar uma vida que agrada a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 1 ao 12. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 páginas. E depois vem um sermão esboço. Bom, chegando aqui ao final de Apocalipse, a gente tem o sermão expositivo completo. Você está preparado para o juízo final? Sermão muito legal. Claro que ele vai trabalhar, né, esse sermão dentro da sua linha escatológica, e o reverendo Hernandes Dias Lopes é amilenista. Sermão esboço. Aí nós finalizamos, ainda tem 2 estudos aqui em Apocalipse 22, as bênçãos do novo céus e nova terra, Apocalipse 21 ao 8, a base desse estudo. Isso aqui é um estudo expositivo. Depois aqui outro estudo expositivo, os desafios dos cidadãos da Nova Jerusalém. Princípios da pregação expositiva. Então, todos os recursos aqui em 3 páginas, né, que essa Bíblia possui. Ele finaliza, né, o conteúdo. Aí depois ela não tem tantos recursos mais. Ela só vai ter um conjunto de mapas com um papel diferente, um papel revista. Mapas aí
da editora Ragnos. Mapas muito bonitos, muito bem trabalhados. Olha só, um conjunto muito bonito. E aí nós finalizamos os recursos desta Bíblia. Bom, algumas observações. O conteúdo dessa Bíblia é fenomenal. A proposta dela é uma proposta única. Então, por isso, é uma Bíblia muito boa, tá? Conteúdo excelente. Hernán Dias Lopes, um grande pastor, um grande homem de Deus, sabe? Então, eu acho que o recurso foi... Os recursos que eles colocaram nessa Bíblia foram espetaculares. Mas eu considero que essa Bíblia, pelo preço que a editora Ragnos pede nessa Bíblia, eu acho que eles poderiam ter trabalhado um pouco mais na questão da diagramação, poderiam ter melhorado um pouquinho os pontos que eu disse, questão do tamanho do verso, tamanho da letra, a questão da localização dos recursos, que às vezes se misturam ao texto bíblico por ser duas cores apenas, né? E um outro detalhe também, que eu achei que faltou um índice com os recursos que ela tem. Isso é muito importante, tá? Então eu achei que nessa parte da diagramação e principalmente numa parte aí com o índice dos recursos, eu achei que ela deixou a desejar. Em termos de conteúdo, nota 1000. Uma Bíblia muito bacana, muito interessante. E olha que eu não sou muito fã de Bíblias que trabalham a questão de sermões, mas é uma Bíblia que não vai focar apenas em sermões, em esboços, mas trazer princípios para a pregação expositiva dentro dos sermões, de estudos e também de reflexões do reverendo Hernán Dias Lopes, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado do review e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.